Bom, então, né, dar Vamos lá? início, a gente vai responder aí a algumas perguntas que o pessoal mandou pra gente, tá? O intuito vai ser uma conversa bem, assim, informal, então, para a gente poder passar aí o maior número de informação para vocês, tá? Que estão aí em É, casa acompanhando a gente. são perguntas mais relacionadas à técnica, né? À profissão mesmo, à fisioterapia, à área de atuação, o que pode ser feito, o que não pode. Algumas, E entre aspas, curiosidades que para muitos, né, não possuem conhecimento sobre áreas de isso, atuação, de fisioterapia. sim, Tem com muita certeza. coisa aí que a população não sabe, né, que é importante, né? Sim, com certeza. A gente abriu essa parte um pouco mais voltada para fisioterapia, né? Mas depois, se vocês tiverem mais dúvida, pode mandar para a gente agora nos comentários ou depois também, que a gente vai respondendo aqui, né? Então, É Lucas, isso acho aí. que pode começar aí. Tá. Bom, a primeira pergunta, e dentre todas, é a única que fala um pouquinho sobre Pilates, então já vamos começar com ela. Depois a gente vai mais para a área da fisioterapia em si mesmo, né? Deixando um pouco o Pilates de lado. E então a pergunta é: Pilates é uma especialidade apenas do fisioterapeuta e o método pode ser utilizado para reabilitação? Então são duas perguntas em uma, né? A primeira é que não, no Pilates não é uma especialidade apenas do fisioterapeuta, ou seja, não é só o fisioterapeuta que trabalha, que atua, que emprega a técnica, né? E o método pode ser utilizado para reabilitação, sim. Então a resposta é não e sim. São duas perguntas, não e sim. E aí, é isso, Melina? Isso aí. Então, essa primeira pergunta aí sobre se o Pilates é relacionado apenas com a fisioterapia. Então, essa primeira resposta é não, né? Como o Lucas já disse aí. Inclusive, né, o método, ele foi criado por um alemão, o próprio Joseph Pilates, que é daí que vem o nome. Para quem não sabe, eu vou contar brevemente a história. Ele não era um fisioterapeuta. Inclusive, ele não teve formação, né, nenhuma profissional. Então, ele foi uma pessoa que nasceu doente, uma criança doente, e usou, né, de muito conhecimento. Então, ele foi atrás de conhecer muito a biomecânica, a fisiologia, para se tratar, né, nele assim mesmo, fazendo atividades. Depois, ele atuou como enfermeiro na Primeira Guerra Mundial, e foi aí que ele conseguiu praticar os exercícios dele nas pessoas que ele cuidava e aperfeiçoar a técnica, criando aqueles aparelhos, né? Por isso os aparelhos são de madeira e tem as molas, né? Então, assim, é, o Pilates em si, ele não é fechado apenas para fisioterapeutas. Basta a pessoa ter uma boa base, né, de conhecimento. Então, ela procurar uma certificação que seja com credibilidade, né? E ela estudar bastante anatomia, biomecânica e depois praticar, né, essa técnica e é isso, não é É apenas isso aí. No da entanto, a gente vê, assim, é comum, né? A gente vê, não é comum, educadores físicos, tem sim, estúdios que são conduzidos por bailarinos, que têm muita experiência, têm muita consciência corporal, têm muito conhecimento até de mobilidade, de anatomia, de biomecânica. Então, assim, sim, apesar de, na prática, e de repente as pessoas conheçam mais o fisioterapeuta como o profissional que atua, né, com essa técnica, né, de Pilates, não é somente, e o curso ele não é restrito, é isso que a gente quer dizer, né? Uma pessoa isso, que não é fisioterapeuta, ela pode fazer desde que ela se dedique ao conhecimento específico da técnica, né? E tudo que envolve a técnica, né? Então, sim. anatomia, como a Melina falou, fisiologia, biomecânica. E aí, aproveitando o gancho da segunda pergunta, que é se o método pode ser utilizado para reabilitação, aí sim a gente entra nessa questão do fisioterapeuta. Então, por exemplo, eu, como fisioterapeuta, entendo que para estes casos, quando existe um diagnóstico, né, por exemplo, a pessoa vem com uma recomendação médica porque ela está com uma hérnia de disco gerando dor irradiada, ou ela tem uma artrose em função da idade, ou em função de um sobrepeso, alguma coisa assim. Aí sim, eu particularmente entendo
E a técnica, então, se for a escolha, né, se for escolhido pelo paciente usar a técnica do Pilates, ou se for uma recomendação médica, aí sim é importante que seja um fisioterapeuta que o acompanhe. Até por essa questão do conhecimento mais a fundo sobre a biomecânica, que é importantíssimo para o conhecimento dos mecanismos de lesão. Então, o mecanismo de lesão é muito importante que o profissional que acompanha tenha bastante conhecimento sobre isso para poder objetivar o tratamento, né, para poder orientar da melhor forma, para poder traçar os melhores exercícios, a melhor conduta para chegar ao êxito, né, chegar à reabilitação. Porque aí não pode ser aquela coisa de exercício por exercício simplesmente, seguir um protocolo, repetição, né, decorar exercício e repassar. Então aí nesse aspecto, eu entendo que o fisioterapeuta é o melhor profissional para conduzir a técnica quando o objetivo é de reabilitação de um diagnóstico ou de alguma patologia, assim, recomendada pelo médico. Isso, e assim, aproveitando também, acho que é muito, assim, válido, sempre como o Lucas falou, né, como uma recomendação médica quando é mais para um tratamento e numa fase bem aguda, né, porque muitas vezes esse paciente, ele tem uma boa evolução, né, com os exercícios, então, a partir do momento que ele já estabiliza a patologia dele, aí ele pode dar segmento, né, com algum outro profissional, né, que seja capacitado, óbvio. Mas assim, num primeiro momento é legal sempre ter uma avaliação, né, e o acompanhamento do fisioterapeuta. E além também da ortopedia, o Pilates ele pode ser uma ferramenta também para estágios de reabilitação avançado de casos neurológicos, né? Por exemplo, do AVC, pessoas com AVC, pessoas com neuropatias periféricas, né? Elas podem utilizar do método também para ajudar, né, essa reabilitação, uma vez que você faça movimentos que exijam coordenação motora, tem que associar a respiração, fazer movimentos unilaterais, né? Então, isso tudo trabalha bastante a parte neuromotora, bem importante também para algumas afecções aí neurológicas. Exatamente. Então, aproveitando o gancho, e aí já citando uma pergunta que a gente vai ter lá na frente, Melina, então, por exemplo, em disfunções, é muito comum em saúde da mulher, que é uma especialidade também da fisioterapia, e a gente vai ter uma pergunta sobre isso, que é o prolapso genital. O Pilates, como a gente trabalha muito essa ativação, contração dessa musculatura da região pélvica e abdominal, e grupos sinergistas também, também pode ser utilizado para, por exemplo, vou dar um exemplo só aqui para a gente não ficar entrando na pergunta que vem assim, Uhum. adiante, né? Então, por exemplo, incontinência urinária, muito comum em mulher, né, já na terceira idade ou no pós-gestação, no pós-parto, dependendo do grau, da intensidade, do nível dessa disfunção, o próprio Pilates, a própria técnica, pode ser utilizada para reabilitação. Sim, sim. Né? E também, assim, além de. São inúmeras, né, as utilizações, porque é uma técnica de ativação muscular, como, né, a gente já sabe, trabalha com flexibilidade. Então, a gente pode usar de maneira diversa, né? E acho que evoluiu muito, né, essa questão dos exercícios. E hoje já é muito conhecido que o Pilates não é uma técnica fechada, né? Ele é uma técnica bem abrangente, de fácil adaptação, né? Então, acho que Exatamente. Isso é uma forma de trabalhar o sistema, não só musculoesquelético, mas a gente sempre cita o sistema musculoesquelético, que é o mais utilizado, de uma forma mais global, menos segmentada, né? Como em algumas outras atividades físicas, vamos dizer assim. Né? Vamos fazer uma isso. comparação aqui com uma musculação, que no geral, né, você trabalha uma questão mais relacionada à força, resistência e de forma mais segmentada, né? Trabalha os grupos musculares de forma mais segmentada. Enquanto que o Pilates é um pouco mais abrangente, vamos dizer assim. Você não trabalha nem de forma segmentada, ou seja, de forma mais global, e muito menos essa questão de ser só força, né? Então a gente trabalha Sim, também consciência corporal, flexibilidade, propriocepção, autoconhecimento, que tem uma relação direta com consciência corporal, né? Além de força, claro. sim, com certeza. Acho que a gente já pode pular para a segunda pergunta aí.
Isso, segunda pergunta, né, que Porque é... quem sabe na próxima live, quando a gente fizer mais voltado para o Pilates, aí a gente chama a Mari, né, É, também, ou a Marina que trabalham com a gente e tem bastante informação exatamente. para agregar aí sobre o Pilates também. Então vamos lá, segunda É isso aí. pergunta. Se faz sentido fazer fisioterapia antes de se machucar? Bom, faz, já de antemão, né? Tanto faz sentido antes de se machucar, quanto faz sentido se você é um atleta ou se você não é um atleta, se você é uma pessoa sedentária ou se você é aquela pessoa que faz atividade ou pratica algum esporte somente no final de semana. Então, o objetivo, assim, vou deixar a Melina falar mais, mas só para antecipar, seria com o objetivo de prevenção, de manutenção, né? Esse seria o objetivo de uma fisioterapia antes de se machucar, se é que a gente pode colocar só como se machucar, porque também a fisioterapia é muito utilizada num pré-operatório ou um processo de reabilitação para evitar uma cirurgia, como uma tentativa de um tratamento conservador antes de ir direto para a fisioterapia, para a cirurgia em si. É isso, Melina? Isso mesmo. Assim, então falando, né, a primeira palavra assim que vem quando a gente fala, né, vamos fazer fisioterapia, né, antes de se machucar. Primeiro, a gente nunca quer se machucar, né? Então, é óbvio que a gente tem que se cuidar, né? E a prevenção é a melhor forma de você evitar as lesões, evitar se machucar, né? E a fisioterapia, ela trabalha, assim, fortemente nesse aspecto. Ela deveria, inclusive, assim, o pessoal devia conhecer muito mais sobre a fisioterapia para trabalhar, né, prevenindo as lesões, né? Vou citar aqui a questão dos jogadores de futebol, por exemplo. Você vai falar, mas os jogadores de futebol devem ter um acompanhamento e eles se machucam mesmo assim, né? Os jogadores de futebol, eles são um nicho que a gente está falando de atleta, tá? Então aqui eu vou falar bem breve, porque não é o assunto do momento, né? Mas quando a gente se fala de atleta de alta performance, por exemplo, jogador de futebol, jogadores de tênis, qualquer esporte de alta performance, essas pessoas, elas fazem sim um trabalho de prevenção, porém, elas têm um esforço, né, além do comum e tem outros aspectos envolvidos. Por exemplo, ela não tem o tempo, muitas vezes, de recuperação adequado quando ela se lesiona, né? Porque envolve patrocínio, né? Contratos Envolve milionários, contratos né? milionários. Então, o atleta, ele acaba se lesionando muito mais por esse aspecto do que pela falta de preparação, Isso né? que são as lesões que a gente ouve falar, às vezes, assim, as lesões por overtrain, né? Falta de descanso, excesso de atividade, de exercício, pelo próprio esporte, né? Isso mesmo. E então, assim, fora desse nicho de atleta, né? O que a gente ouve falar assim muito mais hoje? Todo mundo tem que fazer uma atividade física, né? Sai aí do sedentarismo, vai fazer alguma coisa. Só que imagina assim, não é do dia para a noite que eu vou sair e vou começar a fazer uma atividade, né? Muitas vezes as pessoas elas têm medo de fazer isso ou elas não se encaixam nas principais atividades que todo mundo faz. Então, tipo, uma academia, musculação, corrida de rua, né? É difícil você pensar nesse aspecto da população em geral, né? Então, nessa hora, a atuação do fisioterapeuta também é muito importante. É Porque, isso aí, Melina. pode falar, Desculpa, pode, Lucas? pode. Não, eu ia aproveitar o gancho que você falou sobre a corrida de rua, né? Então, é muito comum a gente receber pacientes assim, né, no dia a dia, na prática clínica, que do dia para a noite resolveu correr. Vou praticar corrida porque é o esporte do momento, porque é legal, porque dá uma sensação de prazer, né, depois, nas questões de neurotransmissores aí, liberação de noradrenalina, essas coisas. E aí, o que que acontece? Essa pessoa, geralmente, ela não sabe correr, ela não tem um conhecimento, vamos dizer assim, da biomecânica da corrida, e talvez ela esteja com sobrepeso, e aí ela não fez um fortalecimento adequado para proteger, vou dar um exemplo aqui, o mais comum, a articulação do joelho, do quadril, do tornozelo,
Então, tudo isso envolve esse trabalho que a gente fala que a gente chama de prevenção, de manutenção, um acompanhamento, uma orientação. Às vezes, uma única orientação, Sim. né, já evita uma lesão que poderia ser um problema gigante para a pessoa lá na frente. Só, desculpa, Sim, Melina, foi só o gancho porque você falou da corrida, eu aproveitei. claro, não. E continuando até assim, então, como a gente estava falando, né? A questão da prevenção, imagina assim, se você vai, uma pessoa que é obesa, tá com sobrepeso significativo, vai no médico. O cardiologista fala, ah, não, a partir você vai ter que fazer uma atividade física e tal. Agora imagina uma pessoa que tá com sobrepeso, né? Ela não tem só a limitação física daquilo lá na articulação. Ela pode ter muitas dores, né? Então ela assim, ela não tem um incentivo nenhum para começar a fazer essa atividade. Então, a fisioterapia, ela entra para ajudar isso, como o Lucas falou, muitas vezes no começo dessa orientação, né, sobre informações mesmo, e depois a gente vai ajudando a pessoa a preparar, né, ou ela se encaixar na atividade que ela, né, vai gostar de fazer, Exatamente. vai descobrir na vida dela, né? É isso E aí. então assim, porque a maioria das vezes as lesões acabam entrando acontecendo por um desequilíbrio biomecânico. Só que a pessoa, ela não tem obrigação, né, de saber isso, né? Então a pessoa que ela tem que procurar, num caso desse, é o fisioterapeuta, né, para fazer essa orientação inicial, né, e prevenir, e é um trabalho a longo prazo. Então também, assim, muitas pessoas acham que não é igual um remédio, que você vai tomar o remédio e a dor vai passar, né? A fisioterapia, ela é um trabalho, né, de médio a longo prazo. Ela quer melhorar a sua qualidade de vida, né, Exatamente. Se a Lucas? gente fala de um processo de adaptação, de condicionamento, então leva tempo, né? Exige o tempo para que você chegue nesse condicionamento, nessa adaptação, e aí você vai conseguindo melhorar a sua performance sem maiores riscos de lesão. Então, o objetivo da fisioterapia, como a Helena disse, não é também só para o atleta de ponta, para evitar chegar na lesão. Tanto que o atleta de ponta, ele chega, né, a ter lesões, apesar do acompanhamento, apesar da fisioterapia preventiva, vamos dizer assim. Só que a gente tem que considerar também que esse atleta, apesar de muitas vezes ele chegar num estágio de uma lesão por overtraining, alguma coisa assim, o processo de recuperação dele, com certeza absoluta, ele é muito mais rápido do que de uma pessoa, ou de um atleta que de repente, hoje não existe, né? Mas de repente um atleta que não fizesse esse acompanhamento, levaria muito mais tempo para chegar no processo de reabilitação e poder voltar para a sua atividade, né, esportiva aí, ou para a sua atividade de vida diária, se for o caso de uma pessoa não atleta, né? Sim. E outro tema também legal é da gente falar, né, nessa questão de prevenção antes da lesão, é também sobre a operação, né? Porque nem toda lesão ela vai para a operação, tá? Então, assim, aqui a gente não está falando como médico, né? Isso, obviamente, é uma questão que quem vai decidir é o médico e o paciente, mas já é, hoje em dia, mais do que conhecido entre a comunidade médica, a indicação da fisioterapia antes de qualquer cirurgia eletiva, né? Então, a gente está falando aqui de cirurgias eletivas. Óbvio, se você sofreu um acidente de carro e você tem que fazer uma cirurgia, os médicos não vão pensar em nenhum fisioterapeuta, vai todo mundo para a cirurgia. Mas aqui a gente está falando de lesões, né, de rotina, de atividade, né? De uma Então, pessoa que de repente não é um atleta, né? Que não tem necessidade de voltar para a sua prática de esporte, que não tem contratos milionários por trás, né? Essas coisas. O que a Melina está querendo dizer, se é que eu entendi, Melina, assim, tem muitas pessoas que, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de joelho, que é o mais comum, né? Então, eu tenho uma lesão de menisco, ou eu tenho uma ruptura parcial total do ligamento cruzado anterior lá do joelho. Não necessariamente, e antigamente isso ocorria muito, essa pessoa tem que ir para a cirurgia. Isso vai depender dos objetivos, né? Se ela tem um objetivo de praticar algum esporte de contato, algum esporte que vai trazer alguma atuação mecânica naquela articulação, se a pessoa, do contrário, ela não tem objetivos, como prática de esportes ou, enfim, qualquer coisa que vá trazer atuação na articulação,
De repente, a gente pode tratar apenas com o que a gente chama de tratamento conservador, que seria a fisioterapia, porque ela não quer passar por uma cirurgia, porque ela não tem, porque ela tem medo, porque ela não quer, sei lá, tomar uma anestesia, enfim, porque ela realmente não necessita, né? Sim. Ela não vê necessidade de passar por uma cirurgia. Ela sabe que tem aquele achado radiológico, isso que eu quero dizer. Então, ela sabe que ela tem uma lesão, mas aquilo ali não está impactando no dia a dia, né, de forma tão acentuada, na qualidade de vida dela. Então, a gente vai reabilitar, a gente vai prover a reestabilização dessa articulação, sem que precise essa pessoa passar por uma cirurgia. Sim, então assim, a atuação da fisioterapia nesses casos, né, é de da gente ensinar o corpo, né, outras maneiras dele, dele aprender a se mexer, né, Se e adaptar, né? se Se adaptar adaptar apesar da lesão, apesar da apesar daquela ruptura, né? Apesar lesão. da perda estrutural, vamos dizer assim, né? Isso, exatamente. Eu me perdi aqui um pouco porque eu estava lendo aqui a mensagem da Márcia Ah, e eu vi, pode que falar. contou aqui, né, que ela tem uma pubeite e está fazendo parte de uma pesquisa lá da Unicamp e foi após, então aqui, né, foi após um treinamento, né? Então vai bem isso que a gente está falando, né? Se você sempre procurar, né, pessoas capacitadas, então assim, óbvio, aqui no caso a gente está falando como fisioterapeuta, mas depois de uma certa fase de reabilitação, né, se a pessoa já está apta a voltar às atividades físicas dela, procura, né, um educador físico, uma pessoa que possa te acompanhar sempre, né? Hoje em dia, cada profissão tem uma especialidade, assim, ou profissional, então já tem profissionais totalmente voltados para corrida, para vôlei, né, para tênis, Exatamente. Dentro assim, da educação física, né? Você está dentro da querendo dizer. educação Então, tem física. o educador físico Isso. especialista em corrida, especialista no esporte de futebol, em tênis e tudo mais. Então, depois do processo de reabilitação dentro da fisioterapia, né? Ou mesmo como uma forma de prevenção, já que é a pergunta aqui em foco, né, Melina? Essa continuação, essa continuidade com um profissional da área que você pretende seguir, do seu esporte, é muito importante. Então, assim, fechando aí um pouquinho, né? É extremamente importante, faz sentido você fazer fisioterapia antes de se machucar, né? No pré-operatório e depois, obviamente, no pós-operatório, né? E manter, né, o acompanhamento a longo prazo para que você possa manter a sua qualidade de vida, né? Que é o mais importante. Que Sim, só antes você, da gente passar para a claro, próxima, Melina, eu queria deixar bem enfatizado aqui que, que é possível sim se reabilitar de lesões que até pouco tempo atrás só se via como um norte, como uma terapia, a cirurgia. Então, hoje é muito utilizado e é assim totalmente possível uma reabilitação dependendo do objetivo da pessoa. Então, volta aquilo que a Melina falou, é importante que você é, tenha mais opiniões. Então, por exemplo, eu tive uma sim, lesão. E aí eu vou num ortopedista e ele fala, não tem jeito, eu vou ter que operar. Só que isso depende da linha de trabalho, de quanto tempo aquela pessoa atua, né, naquele segmento. Então é importante que você tenha várias opiniões e que junto com o profissional você trace qual é o seu objetivo. Porque não é assim, eu quero dizer assim, tem que ser democrático, se assim a gente sim, pode dizer, né? Não é porque eu tive uma lesão que sempre todo mundo operou que eu também tenho que operar. A gente está falando aqui de lesões ortopédicas, tá? E nós sim. estamos falando daquelas cirurgias eletivas, não de um acidente, né? De algo que a pessoa não tem outra opção. Então, é importantíssimo que as pessoas saibam que existe tratamento conservador para muitas disfunções, para muitos traumas mecânicos, e que elas têm o direito de optar por aquilo que é melhor para ela de acordo com o seu objetivo futuro. Sim, sim, e é exatamente isso. É por isso que a gente está aqui, né, para poder informar, né, vocês e porque isso muitas vezes ninguém fala, né? Então, Fica assim, um protocolo, né, que todo mundo segue e tudo mais. Isso vem sendo quebrado aos poucos, mas quanto mais a gente conseguir disseminar isso, quanto mais as pessoas conseguirem entender que o corpo é dela e que ela pode discutir sobre aquela situação, sobre aquela lesão, com vários profissionais, que não precisa ter uma opinião só, e que existem, em alguns ou muitos casos, possibilidades não cirúrgicas de tratamento conservador,
é importantíssimo, né? Que as pessoas tenham Sim. essa consciência. Assim, só fechando, vou dar um exemplo bem simples, assim. Imagina aí, você pegou o pessoal que tem avós aí, ou estão na faixa aí de uns 70 anos ou mais, a pessoa machucou o próprio joelho, como o Lucas falou. Ah, torceu aí, caiu no chão, deu uma torcidinha no joelho. Você não vai mandar sua avó fazer uma cirurgia de prótese de joelho só porque hoje em dia isso é uma cirurgia que já está bem comum, bem acessível, tá? Os convênios estão cobrindo. Mas para que você vai levar sua avó, né, para um centro cirúrgico, a sua avó que deve ter diabetes, pressão alta, ou tem problema de coração, né? Sendo que na vida dela, nos próximos anos, ela não vai precisar de uma prótese de joelho, porque ela vai conseguir reabilitar muitas vezes, né, com a fisioterapia e vai conseguir viver a vida dela normal, né? É isso aí, Então, para as demandas dela, considerando a idade, considerando os afazeres do dia a dia dela, é totalmente possível reabilitar com um tratamento conservador, sem que ela corra os riscos de uma cirurgia, considerando doenças pré-existentes, né, se for o caso, como a Melina disse, né, diabetes, hipertensiva, problemas cardíacos. Então, assim, é essa visão que é preciso que as pessoas tenham, né, nesse sentido de fisioterapia, tanto na fase de reabilitação por um trauma ou como de prevenção, né? sim, isso mesmo. Então, acho que ficou bem claro, né, essa pergunta aí. É isso aí, essa área a gente falou bastante, porque é justamente a área Sim, que a da gente nossa trabalha. atua, né? Então a Uhum, gente também falou só mais da questão da fisioterapia sobre fisioterapia preventiva. Mas existem também outros segmentos, que é a próxima pergunta, inclusive agora, isso. que são sobre as áreas de atuação e especialidades da fisioterapia. São inúmeras, apesar das pessoas conhecerem mais essa área da ortopedia, né, de disfunções musculoesqueléticas, de traumas, pós-operatório, né, do sistema musculoesquelético, mas, assim como na própria medicina, existem muitas, e muitas até iguais da medicina, ou as mesmas especialidades, ou Sim, nomenclaturas, né, da medicina, existe também na fisioterapia essas especialidades, né, Melina? isso mesmo. Então, assim, a mais conhecida, como a gente já falou, é a ortopedia, né? E, infelizmente, a ortopedia ela ficou conhecida, né, por uma prática um pouco inadequada, né, devido ao sistema de convênios, principalmente, e que o pessoal acha que é só aquelas sessões que o médico faz o pedido, e aí você vai e faz lá o famoso choquinho, né, e depois vai embora. E muitas vezes nem funciona, né? Então as pessoas chegam para a gente trabalha num sistema particular, né, de atendimento. E então aqui, assim, aproveitando esse gancho de falar da especialidade, só falar que assim na ortopedia é, o, tem muito mais valor o fisioterapeuta, né, a parte de terapia manual, do toque, da orientação, né, da informação, da postura, do que o choquinho, tá? É isso aí. Só O choquinho hoje, né? Hoje e sempre deveria ter sido assim, é apenas uma ferramenta que talvez nem é a das mais indicadas, como se a gente for comparar o quanto ela é usada, principalmente, não é desmerecendo, mas assim, nos atendimentos por plano de saúde, onde tem protocolos, precisa quebrar muito paradigma com relação a isso ainda. Aquela questão, você vai fazer 10 sessões. Então, como é que eu vou saber se eu tenho que fazer 10 sessões, 12, 13, 11, 9, 7? É impossível. A gente está falando de um tecido biológico que é totalmente subjetivo, não é objetivo. Então, muito menos a solução de tudo seria a eletroestimulação, um choquinho aí, né, que a Melina está é, falando. É preciso quebrar esse paradigma frente à sociedade também. As pessoas precisam enxergar a fisioterapia como outras técnicas, como não só o choquinho, né, que é muito sim, conhecido, mas por causa desse sistema, né, Melina? Por causa desse sistema de plano de saúde que gessou a fisioterapia nesse sentido, vamos dizer assim. com certeza. E também aproveitando aí o termo então da eletroestimulação, né? Aonde ela é muito utilizada, é uma outra especialidade, são várias que ela pode ser utilizada, mas em grande parte é também na pediatria, né? A fisioterapia atua na pediatria, principalmente nas patologias como paralisia cerebral,
quando patologias congênitas, né? Ou espinha bífida, ou síndrome de Down, né? Então, muita gente não sabe nem que a fisioterapia atua, né? Porém, conhece grandes instituições, né? E ajuda grandes instituições, como, por exemplo, a ACD em São Paulo, né? É uma instituição enorme, que trabalha na maior parte com crianças, mas ninguém sabe que os profissionais que estão lá dentro, além dos médicos acompanhando as crianças, são os fisioterapeutas. Né? Os Que estão na luta fisioterapeutas. diária, né? No desenvolvimento, na forma de estímulos. Não só a ACD, como as APAES também, né? São muito conhecidas. Isso. Então, o trabalho da fisioterapia dentro das APAES com as crianças, né? Então, na especialidade de pediatria, que a gente está falando aqui, é muito importante. Isso. Se não um dos mais assim, atuantes dentro dessas instituições, né? Exatamente. Então, aí a atuação na fisioterapia, né? Na pediatria, desculpa, e também já enganchando a neurologia, né? Que vem praticamente junto aí. Então, por exemplo, uma criança, ela nasce com paralisia cerebral, infelizmente não tem cura, ela vai virar um adulto, né? Então, ela vai virar um adulto com paralisia cerebral, ela vai virar um caso de neurologia adulta, onde a fisioterapia atua também fortemente, junto com AVCs, TCS, né? Um traumatismo TCS, crânioencefálico, a gente está falando de um trauma mecânico, mas que acomete o sistema nervoso central ou o sistema nervoso periférico. Aí isso, entra a área da neurologia. isso, neurologia, uma lesão medular, né? Então, um caso de paralíticos, tetraplégicos e tal, a fisioterapia também atua, né? E é onde o paciente consegue avançar, né? Todo o avanço, a maioria das vezes, é conseguido pela fisioterapia neurológica, né? Não é porque nesses casos não tem muito remédio. Então, assim. Não existe uma pílula, né? Vamos dizer assim. É um trabalho diário, é um trabalho árduo, de muita disciplina, de muita Sim, resiliência, né? que começa dentro do hospital também, né? A partir do momento que a pessoa tem o episódio, seja ele qual for, ou descobre, já é um trabalho que é imediato, né? Além da É isso aí. neurologia, também tem a oncologia, né? Que a fisioterapia também atua nos pacientes oncológicos, tá? Porque além do momento, os pacientes têm muitos efeitos colaterais, né, dos tratamentos. Então, assim, podem sofrer cirurgias durante o tratamento, ficam muito vulneráveis, né? Então, a fisioterapia atua também na oncologia, né? É como se fosse um processo de reabilitação das consequências, né, do tumor ou da cirurgia em função do tumor, né? Isso. E também na dermatofuncional, né? Que é mais conhecida aí Exato, bem pela lembrado. estética, né? Mas o nome técnico é dermatofuncional e Exatamente. que é muito importante porque trata, né, da pele, que é o maior órgão aí do nosso corpo, e infelizmente também acabou que ficou um pouco conhecido só pelas massoterapeutas, né? A famosa drenagem linfática, drenagem daqui, drenagem dali, mas a drenagem ela é uma técnica muito adequada, né? Para certas patologias ou pós-cirúrgicos aí, estéticos, e ela deveria sim ser feita por um profissional da fisioterapia, né? Porque Exatamente. existem assim um monte de. O nosso corpo, abaixo da pele, ele está funcionando, né? Ele tem um metabolismo. Então, não adianta só você ficar, a pessoa só conhecer ali a pele, fazer um carinho, fazer um traço para lá, outro para cá, né? É. E tem É muito que a mais gente quer coisa dizer por que a trás. dermatofuncional não tem uma relação só com a estética, né, Melina? Por exemplo, em queimaduras, né? Isso. Existe atuação do fisioterapeuta em processo de reabilitação em queimaduras de primeiro, segundo, terceiro grau. Isso eu Uhum, acredito muito que as pessoas não têm a mínima ideia de que existe essa uhum. atuação da fisioterapia dentro da especialidade dermatofuncional, né? Com lesões de pele, a própria, como você abordou aí, né, a drenagem. Sim, A drenagem não é só um carinho, envolve muito conhecimento de fisiologia, do sistema linfático, de anatomia. Então é muito importante que
essa técnica seja empregada pelo fisioterapeuta, né? A gente sabe que, não vamos ser hipócritas, assim, né? A gente sabe que existe muitos profissionais que fazem a drenagem linfática, só que por uma visão externa, extrínseca, parece que é só massagear e ok. Só que por trás disso tem todo um conhecimento de anatomia, de fisiologia, do sistema linfático em si, né, que é o que vai ser manipulado. Se, por exemplo, a pessoa tiver alguma intercorrência, será que esse profissional que está ali, a princípio que parece só ser uma técnica que você decora em como usar as suas mãos, será que esse profissional que está ali por trás dessa técnica pegada, ele tem conhecimento suficiente para reverter um problema maior? Será que ele não Sim. tem? Então é importante entender que a dermatofuncional não é só estética, não é só essa questão de ficar, como diz a menina aí, fazendo um carinho, né? Não, isso mesmo. Então, aí, mais uma especialidade aí já trocando antes que a gente esqueça, que são muitas, né? Nesse momento que a gente está vivendo, tem a parte da fisioterapia cardiorrespiratória, né, Lucas? É ou UTI, né? O pessoal também conhece como a fisioterapia em UTI ou cardiorrespiratória, mas o mais correto é cardiorrespiratória, né? Porque atua nas disfunções do sistema como um todo, né? Do sistema cardiorrespiratório que trabalha em conjunto, ou só das disfunções pulmonares, ou só disfunções cardiológicas, né? A gente está ouvindo falar muito, Melina, sobre os respiradores, né? Ah, que não tem respirador, porque tem que comprar em função da pandemia, né? Do Covid-19. Então é importante que as pessoas saibam que dentro de uma unidade de terapia intensiva, dentro das UTIs, quem manipula esses ventiladores mecânicos ou esses respiradores, como a gente tem ouvido falar mais, é o profissional fisioterapeuta especialista em cardiorrespiratório, especialista em UTI. Quem acompanha esse paciente em todo o processo de extubação, que é aquele momento em que o paciente não precisa mais do respirador, que ele vai sair, né, que ele vai desmamando até deixar de ter a necessidade de um auxílio de um respirador, é o profissional fisioterapeuta, especialista em cardiorrespiratório. Quem sabe o momento, ou quem vai opinar ali junto com outros profissionais, com o médico, no caso, é o fisioterapeuta. Quem sabe o quanto de oxigênio ofertar para aquele paciente, se ele tem uma DPLC, por exemplo, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, ou se ele tem uma telectasia, que é uma doença do pulmão, é o fisioterapeuta. E as pessoas não fazem a mínima ideia de que quem está ali na linha de frente hoje, vamos aproveitar o gancho, né, da Covid-19, é o fisioterapeuta. Eu ouso dizer que, assim como o enfermeiro é o profissional que mais tem contato com o paciente. Não são nem os médicos, não desmerecendo, não é nada disso. Mas é importante as pessoas saberem disso. É Sim, é importante as a pessoas saberem atuação, né? que É uma é que quem te ajuda a especialidade. respirar naquele momento ali de desconforto, que você está sufocado, é o fisioterapeuta. Então, a especialidade cardiorrespiratória é, assim, excepcional, primordial para a manutenção da vida e recuperação das enfermidades, aí, principalmente nos É, centros de terapia intensiva. Lucas, né, então comentou bastante do centro de terapia intensiva, né? Mas do mesmo jeito, ele também essa especialidade também atua em consultório, né? Então, se uma pessoa ela sai ela teve um episódio de pneumonia, né? Ela teve uma gripe onde ela tem muita secreção, tudo isso pode ser trabalhado também em consultório, né? Através de manobras, onde você desloca a secreção, né? Então você ajuda a tirar, né, essa secreção Para do pulmão, expectorar, né, para depois jogar expectorar. fora. Isso, você orienta, né, posturas e no caso da Tem cardiologia, né, manobras, né? tem manobras. Então, uma pessoa que saiu de uma cirurgia de colocação de stent, por exemplo, ou de um marca-passo, né, ela tem que ter um exercício físico, é prescrito, né? Mas ela tem que ter uma orientação para isso. E é o fisioterapeuta também que atua. Importante isso aí, Melina, porque assim, isso da época que está graduação ainda, a gente ouvia falar, então isso não é tão novo mais, em que um cardiopata, após um processo cirúrgico ou alguma coisa do tipo, a recomendação era o repouso absoluto, né? E hoje a gente já sabe que não, tem muita evidência científica que mostra que não, que na verdade, e na maioria dos casos, né, na maioria das disfunções cardiológicas, das cardiopatias, pós, né, algum processo cirúrgico ou colocação de um stent, como a Melina citou aí, a reabilitação ela é através de exercícios, ela é através de orientações. E aí que entra, mais uma vez, o fisioterapeuta especialista em cardiorrespiratório, nesse caso, né, falando assim da cardiologia em si. Sim.
E aí, pulando para mais uma especialidade que já faz o gancho com a última pergunta, é a ginecologia, né, em que trata da saúde da mulher. Então, a fisioterapia atua fortemente nesse aspecto, ajuda muito, né, não só a questão de incontinência urinária, mas também disfunções sexuais, né, ou Isso. até na urologia também. Hoje em dia a fisioterapia atua porque os homens que passam por procedimentos na próstata, eles acabam muitas vezes tendo que fazer uma reabilitação, né, daquele tecido, e a fisioterapia atua então tanto na ginecologia quanto na urologia também, né? E aí a gente já vai emendar, né, Lucas? Você quer falar mais alguma coisinha? Não, vamos aproveitar que aí a gente pode falar um pouco mais sobre ela dentro da próxima pergunta, né? Que é até de uma cliente nossa, e ela é da área, ela é profissional, ela é médica, né? Ginecologista e obstetra. Então a pergunta dela é: gostaria de saber sobre o uso da fisioterapia no prolapso genital. Eu vou falar um pouquinho, meninas, assim, de forma Claro. bem básica, bem o que é o prolapso genital, depois você dá Uhum. sequência aí, tá? Então, o prolapso genital é assim, é a partir de um deslocamento de órgãos, como por exemplo o útero, a bexiga, o reto, o intestino delgado, ou até a mesma uretra, e isso ocorre em função de um enfraquecimento da musculatura que a gente chama de períneo ou assoalho pélvico. Então, é a musculatura que está aqui na região pélvica que sustenta tudo que está acima dela, que são esses órgãos que eu citei, útero, bexiga, reto, intestino delgado e afins. Então, quando por algum motivo pode ser que a gente citou lá atrás, né? Pode ser num pós-gestação, num pós-parto, pode ter relação direta com a idade, né? Com a perda de tônus, de trofismo dessa musculatura. Então, quando por algum motivo ocorre o enfraquecimento, a inativação dessa musculatura, a gente chama de prolapso, desse prolapso genital, porque esses órgãos descem e esse músculo não consegue sustentar, e aí acontece esse prolapso da genitália, né? Mais comum em mulher, né? Isso. Isso mesmo. Então, aí Lucas explicou, né, o termo, né, que é esse deslocamento do órgão, né, e existem várias causas, né, não só uma gravidez, ou o parto, ou apenas o envelhecimento, né, que causam esse deslocamento. Tem causas muito mais comuns, porque isso não é só pessoas de idade, né, ou pessoas que tiveram várias gravidezes, né? Então, a obesidade, ela também ajuda, né, essa musculatura a enfraquecer, a tosse crônica, né, a menopausa, a constipação também crônica, né? Tudo isso mexe com essa região do baixo. Favorece o enfraquecimento dessa musculatura, né? Então existem causas mecânicas e causas metabólicas. Acho que é mais ou menos nesse sentido, né, Melina? Isso mesmo. E existem então três, né, tipos aí, como o Lucas falou, dependendo da região que esse prolapso acontece. Pode ser superior, anterior ou posterior, né? E dentro desse tipo, ela tem três classificações, que seria leve, moderada ou severa, né? Então, isso, a mulher, ela vem com esse diagnóstico do médico, né, do ginecologista dela. Então, não cabe a nós, fisioterapeutas, fazer esse diagnóstico da classificação, mas isso aqui como informação para vocês, porque é só para que vocês não pensem que chegou só quando você já está com ele severo, né, que a fisioterapia atua. Não, num estágio É. leve, né, a fisioterapia atua também. E é E importante a gente saber qual é o estágio para traçar a melhor terapêutica, né? Para a gente objetivar, saber quais são as técnicas, porque em cada estágio, né? Então, se é leve, se é moderado ou se é grave, em cada estágio a gente tem uma terapêutica diferente, né? sim, então, por exemplo, voltando até a falar do Pilates, num estágio leve, né, ou leve moderado, o Pilates ele entra totalmente como uma técnica, né, uma ferramenta para fortalecer a região do assoalho pélvico, né? Porque o tratamento, ele, vamos dizer, o inicial seria novamente a informação, né, para os pacientes, porque muita gente nem sabe, né? Isso, como na nossa cultura é um assunto que a gente não É um aborda, tabu. né? É um tabu, exato.
Então, isso já fica difícil de falar, né? Então, imagina assim, ai, como é que eu vou falar que eu não estou conseguindo segurar o meu xixi, né? Então, falar sobre esse assunto é muito difícil. Então, primeira coisa é você informar, né, o seu paciente, você mostrar isso, Que né, existem, que né, existe isso, possibilidades, que a existem terapeutas, que é o que a gente está possibilidade, tentando fazer aqui, né? isso mesmo. Então, a primeira coisa seria a informação, né? A segunda também volta de um assunto que a gente já falou, de uma técnica que é a eletroestimulação na região genital, né? Você tem eletrodos específicos, né, que você faz ali uma estimulação para que a pessoa entenda, né, Para ou que ela tenha consciência dessa musculatura, né? Para que ela, vamos dizer assim, reaprenda ou aprenda, né? Porque talvez ela nunca realmente teve tanta consciência de como ativar, de como contrair essa musculatura, de como ter o controle dessa musculatura. Se eu não estou equivocado, menina, não é a minha área de atuação, né? Mas geralmente são os casos mais graves, né? Aquela pessoa que não tem consciência nenhuma da musculatura, que ela isso. não sabe ativar, ela não consegue segurar o xixi porque ela não tem força. E assim, o grau de atrofia ou de hipotrofia, vamos dizer assim, é tão severo, é tão grande, que ela nem consegue sentir que ela tem aquela musculatura, que aquela musculatura existe ali, né? E que ela pode utilizar, que ela pode contrair, que ela pode ativar essa musculatura. Aí entra as técnicas de eletroestimulação, né? Para uma neurofacilitação, vamos dizer assim, É. para que ela tenha consciência, para que lá no sistema nervoso central a gente vai trabalhando isso aí e ela volta a retomar e ter a consciência de que essa musculatura existe, que ela deve ser contraída, que ela deve ser ativada e que ela é importantíssima para a sustentação dos órgãos, para evitar o prolapso aí, né, genital. Isso. E a partir desse momento, então, que a gente já, né, ensina a paciente, né, a musculatura, a sentir essa contração, a conseguir fazer essa contração, né, a gente passa para os exercícios, que é uma famosa série que chama Exercícios de Kegel, série de Kegel, que também é a pessoa que criou, né, esses exercícios, e como qualquer outro músculo, ela se baseia em contrações e relaxamentos, né, de formas diferentes, contrações rápidas ou contrações lentas, para que você estimule as fibras, né, tanto para assim, de hipertrofia, né, ou de resistência, porque é um músculo como qualquer outro músculo esquelético. Então, a partir depois dessa série de Kegel, que a gente ensina em consultório, depois pode ser feito em casa, a qualquer hora do dia, a qualquer momento, no trabalho, tudo. Aí a gente parte também para a ativação da musculatura sinergista, né? Que também muita gente nem sabe, mas a musculatura do glúteo, dos adutores, do abdominal, trabalha em conjunto com a musculatura do assoalho pélvico. Exatamente. É importante, Melina, usar essa pergunta para informar o quanto isso aqui pode interferir na qualidade de vida das pessoas, né? Então, como você falou, a gente tem aquele tabu, né? E aí isso pode ter uma relação direta com, vamos dizer assim, com casos de depressão, onde a pessoa ela vai se isolando cada vez mais, onde ela deixa de ter suas práticas sociais ou até de atividades físicas, porque ela não quer conversar sobre, porque ela tem vergonha por causa desse tabu, por essa questão cultural, e Sim, aí ela vai se fechando, vai se isolando, isso vai tendo outras consequências que não são só as consequências físicas, mas sim as consequências psicológicas, né? Como o sim, caso que eu citei, né? é, Da depressão, né? sim, é uma patologia muito delicada, né? Porque você acaba, a pessoa fica numa situação também de constrangimento, né? Então, além dela ficar assim isolada, ela tem um medo para tudo que ela vai fazer, ela tem um medo de passar essa situação, né, de constrangimento. Então, é muito importante que ela saiba que existem técnicas, existem profissionais especializados, né? Não é aqui no caso a nossa especialidade, mas a gente está aqui como, né, uma transmissão aí de informação, né, passar informação mais do que tudo. Então, assim, existem profissionais super capacitados que podem ajudar e não precisa é, você deixar chegar num ponto, né, severo. A partir do momento que você tem, você percebe pequenas mudanças no seu corpo, né, ou pequenos episódios, você já pode conversa, pergunta para o seu médico,
né? Ou, às vezes, falando mesmo com amigos, com familiares, você consegue que alguém ajude, né? Você, e a fisioterapia, ela entra, então, de forma a orientar, a fortalecer, né, essa musculatura com diversas técnicas aí. E É isso aí, menina. É como eu tô aproveitando o gancho, né, que você falou, não deixar chegar num caso tão severo, num caso tão agudo. Então, volta lá naquela pergunta que a gente falou sobre se a fisioterapia deve ser utilizada antes de se machucar. Ou, por exemplo, aqui a gente fala de uma lesão que ela começa gradativa. Se é que a gente pode chamar de lesão, é uma disfunção, vamos dizer assim. sim, Que ela não começa do dia para a noite, ela começa gradativa. Essa perda de consciência, de força, de ativação muscular, ela não é do dia para a noite. Então, quanto antes você conseguir identificar essa disfunção dessa musculatura do assoalho pélvico, do períneo, e já conseguir conversar, aí entra a questão da informação, né, que a Melina comentou, que é tão importante, que as pessoas muitas vezes não conseguem externar esse problema. Então, quanto antes você conseguir saber primeiro que existe, através da orientação, que existe terapia, que existe profissionais especializados, aptos a reabilitar nesse sentido, e começar o quanto antes, você vai evitar uma cirurgia, por exemplo. Porque em alguns casos a pessoa chega a fazer uma cirurgia que às vezes ela é eficiente, às vezes ela é reparadora e às vezes não. Às vezes você passa por um processo cirúrgico e ainda assim não resolve o seu caso. É uma tentativa. Vai depender do grau, vai depender muito, como eu disse, né? O corpo humano não é objetivo, a gente está falando de biologia, então é muito subjetivo. Algumas pessoas respondem bem e outras não. E o objetivo da fisioterapia é evitar chegar nesse grau, nesse nível, né? Quando já a última opção que se tem é a cirurgia e ainda assim isso não é garantia da resolução do caso. Então, é uma espécie de prevenção, de manutenção ou de reabilitação precoce para evitar uma terapia mais invasiva, vamos dizer assim, né? sim, então só aproveitando aí o gancho que você falou, isso serve para qualquer especialidade da fisioterapia, né? O quanto menos a gente conseguir ir para o hospital, passar por cirurgias, melhor, né? Então, assim, você quer evitar qualquer tipo de procedimento, porque isso já tem milhares de pesquisas que mostram que a longo prazo, né, tem efeitos colaterais, efeitos adversos inúmeros, né? Então, a fisioterapia, ela realmente atua na forma de prevenção, né, de diversas lesões aí. Então, acho que deu para a gente responder aí hoje essas 4 perguntas. Faltam 5 minutos, então daqui a pouco eles vão cortar a gente aqui, porque a live tem uma duração aqui de 1 hora, se não me engano, né? Isso. Então, antes Depois corta. que eles cortem aí, queria agradecer quem acompanhou a gente. Quem tiver qualquer dúvida sobre o que a gente falou aqui, ou sobre outras perguntas, outros assuntos, pode mandar pra gente, tá? Que a gente vai responder, tentar mandar É isso aí. Se a gente deixou de falar alguma coisa que ficou uma interrogação aí sobre qualquer uma das 4 perguntas que a gente respondeu aqui, ou se isso gerou uma interrogação, né? Que talvez as pessoas não tivessem nunca pensado. Então agora gerou uma interrogação, podem mandar. A gente vai continuar fazendo essas perguntas aí, né? Igual a gente lançou ontem, e aí vieram algumas. A gente vai continuar fazendo isso aí para poder aproveitar esse tempo, né? Que a gente nunca tem, que agora está tendo, para poder informar. Eu acho que a informação é o começo de toda a terapia, né? Sim, isso mesmo, Lucas. Tá bom, gente? Então, por hoje, aí a gente fica por aqui e até a próxima. Então, lembrando que a gente vai tentar salvar esse vídeo, tá? Deixar no IGTV, tá? Ou no Store também, e tentar levar isso também lá pro YouTube, tá? Acompanha a gente lá no canal do YouTube, Aurora Físio, no Facebook também, tá? É Beijão isso pra aí. A gente vocês. resolveu fazer. Só um minutinho, Milena. A Claro. gente resolveu fazer a resposta nesse formato aqui de live, porque se a gente fosse escrever tudo que a gente queria para passar em cada pergunta, ninguém ia ler, não ia ficar legal. Então, assim, é provável que talvez até a pessoa que fez a pergunta não esteja aqui agora, nos ouvindo, mas então por isso a gente vai fazer questão de deixar salvo aí no IGTV, no YouTube e tudo mais, e também para que se vocês quiserem repassar, né, compartilhar, pode compartilhar, porque a gente entende que aqui teve muita informação relevante, são informações básicas, gerais, mas relevante para o conhecimento prévio, né, para a informação que é o começo da terapia. Tá bom? Desculpa aí, tá acabando. Gente, até a Tchau, próxima. tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado.